Obrigada. Vamos ler a Bíblia. Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 16 eu vou ler. Gênesis, capítulo 16, se vocês acharam eu vou ler. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, e eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede, segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água do deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse, o anjo do Senhor volta para a tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mãe será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi, até está entre Cádiz e Berete. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Nós lemos até o versículo 16. Oi, pessoal. A semana passada, por uma semana, nós tivemos um momento de conversar, escutar a palavra, orar juntos, e eu agradeço por isso. Os irmãos, eles jejuaram e estavam ocupados até de manhã, mas eles vinham à tarde, escutavam a palavra. O nosso coração ficando aprofundado no mundo. E quando a gente começou a falar por um tempo sobre a palavra, o coração dos irmãos se reviveu. Quando eu vi as pessoas ficando felizes por causa disso, eu agradeci. Fazendo o acampamento mundial em muitos países, uma vez, a gente fez o acampamento mundial no Peru. E no Peru, principalmente no governo, eles gostam muito da IYF. A primeira vez que eu fui, eles falaram para eu ir na Assembleia, cumprimentar as pessoas. E eu fui na Assembleia, e a gente, na Assembleia Legislativa, a gente fez apresentação de música. Então, não tem muitas oportunidades, né? Mas a gente, de poder pregar para eles. Então, porque a gente não fica assim individualmente, mas pela graça de Deus, cada pessoa, eu preguei o Evangelho. Então, tinha um deputado, Absalão, que ele recebeu a salvação. Fora ele, muitas outras pessoas também receberam a salvação.
E esse deputado Absalão, ele não representava muito assim, né, sobre a salvação. Será que ele recebeu mesmo a salvação? Ele era tão silencioso, tão quieto, que até dava dúvida assim, se ele recebeu a salvação ou não, né? E aí um dia esse deputado Absalão veio me procurar com toda sinceridade. Eu acho que faz uns 3 dias que ele veio me procurar, né? E ele falou assim pra mim: pastor, eu tô com câncer e eu acho que eu não vou poder viver por muito tempo. Então eu estava esperando a sua chegada, pastor. Pastor, o senhor pode orar por mim? Ele falou com toda sinceridade. E eu falei: sim, eu quero orar por você. E a gente sentou junto, e por um tempo a gente orou, e a gente escutou a palavra, e aí eu preguei a palavra para ele, né? Ele escutou. Então, a gente sabe a palavra, mas a gente acreditar nela é a diferença entre o céu e a terra. Aí eu falei sobre a fé. Eu falei ano passado, né? Anteontem. Então, esse irmão, a esposa desse, a esposa de um irmão veio e eles eram missionários, né? Eles eram pastores. E depois que eles saíram, eles pararam de pregar, ele ficou com câncer e ele veio semi-morto até mim. No começo, eu não sabia direito quem era. E ele, no começo, pediu para eu orar pelo câncer. Então, eu não simplesmente orei, mas eu abri a Bíblia e comecei a falar. Então, se a gente quiser acreditar em Deus, se a gente souber exatamente da palavra de Deus, então é muito fácil de acreditar nela. Se a gente souber a palavra de Deus como uma teoria, porque só sobra teoria, então a teoria não nos ajuda em nada na nossa vida espiritual. A teoria só torna a pessoa arrogante. Então a teoria não ajuda em nada, a pessoa só fica com a cabeça complicada. Mas essa teoria tem que vir como fé no nosso coração. Quando a gente lê a Bíblia, quando eu li a Bíblia, eu li o coração de Deus. Quando eu li a palavra de Deus, não como uma teoria, mas como o coração de Deus, eu acreditei automaticamente em Deus. Automaticamente. De vez em quando, na minha casa, eu convido algumas pessoas para vir, algumas visitas. Uma vez, a filha de um cônsul, ela queria se matar e eu fiz comunhão com ela e eu falei para ela vir para nossa casa. Eu não falei para minha, eu nem avisei a minha esposa, mas eu falei para aquela moça, né, vem para minha casa, vem almoçar com a gente. Aí depois eu falei para minha esposa. Eu falei pra minha esposa e a minha esposa, você nem me avisa antes, não sei o quê. Aí, mas eu sei que a minha esposa prepara tudo muito bem, né? E a minha esposa preparou, aí aquele cônsul, a filha dele, comeram, ficaram felizes, trocaram de coração. Sabendo o coração, sabendo o coração da minha esposa, eu não tenho fardo de convidar as pessoas para vir pra minha casa. Mas se a minha esposa não gosta, então, assim como eu sei o coração da minha esposa, se eu souber o coração de Deus, então a vida espiritual se torna muito fácil. Então eu falei para esse irmão, vamos conversar. O irmão, a irmã estão sentados aqui, eu estou conversando com vocês. Mas se por acaso, nesse momento, Jesus Cristo entrasse aqui, então o que você faria? Eu sentaria no banco do lado e colocaria Jesus na poltrona principal e ia falar, Jesus Cristo, por favor, que o Senhor possa falar, né? Não é assim? Sim, seria assim.
E depois que acabasse tudo, o que Jesus Cristo ia falar? Ah, já falei tudo, fiquem bem e eu vou embora. Ou se não, ah, eu acho que eu vejo você com câncer, então fique curado. Você acha que ele ia te curar ou você acha que ele ia embora assim, sem fazer nada? Eu perguntei para o irmão. No Antigo Testamento, se você vê o seu vizinho caído com uma carga, não finge que você não viu. Jesus Cristo, Deus falou para a gente fingir que não viu alguém que está com necessidade e precisa de ajuda. Então Deus vendo a gente difícil. Você acha que Deus, ele falou para a gente não passar reto pelas pessoas com dificuldade. Você acha que Deus vai passar reto por nós? Responda, pessoal, vocês acham? Não. Ele jamais vai fingir que não nos viu. Ele jamais vai passar reto por nós. Irmão, Deus sabe que você está com câncer. Jesus Cristo vai ver que você está com câncer. Ah, sim, fica bem. Você acha que ele vai embora passar reto por você ou vai te curar? O importante é que a história da Bíblia. É importante a gente saber as histórias da Bíblia. Então, sempre lendo a Bíblia, sabendo sobre a história, eu decoro. Então, decorando, depois eu fico desenhando aquela história. Quando Jesus Cristo alimentou 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, aí carregando aquele cesto, vai, distribui ali, tem mais pão aqui. Então, quando eu desenho essas cenas, quando eu sinto, tem muitas vezes que eu sinto aquela cena e eu posso sentir também várias vezes o coração de Jesus Cristo ali. Irmão, então, o irmão está com câncer e Deus vê que o irmão está com dificuldade. Você acha que Deus vai passar reto por ti? Esse irmão não achava que isso aconteceria. Não, Jesus Cristo não vai fazer isso. Pessoal, eu quero perguntar isso para vocês hoje nessa manhã. Vocês vieram aqui hoje. Vocês estão escutando o que eu estou lhes falando, né? Mas vocês não têm dificuldade? Sim, vocês têm dificuldade. Uma senhora veio, minha filha está doente. Outra pessoa falou, não sei quem tá internado no hospital. Sim, eu escuto essas coisas. Hoje de manhã, vocês que vieram, vocês têm dificuldades, problemas, doenças. Com certeza vocês têm. Então, vocês pensam que é o pastor Oxupar que está falando. Mas mesmo que Jesus Cristo não fale, vocês têm que saber. Vocês pensam que Jesus Cristo vai passar reto por vocês? Ele vai fingir que não lhes viu? Não, pessoal. Eu conversei assim com esse irmão. Quando eu li a Bíblia, Jesus Cristo, ele nunca passou reto pelas pessoas pobres, coitadas. Ele jamais fingiu que não viu. Com certeza, Jesus Cristo sempre concedeu sua graça. Irmão, escute o que eu vou te dizer. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Pessoal, isso é a base da nossa igreja. Todo mundo conhece essa história, né? Se a eletricidade passar pelo fio elétrico, entra pela cozinha, entra no banheiro, entra no quarto, entra em lugar limpo, sujo, só de conectar o fio. Então vai passar por todos os lugares. A eletricidade flui pelo fio elétrico, mas o poder de Deus flui de coração para coração.
O poder de Deus, se quiser entrar em nós, se nós tivermos o mesmo coração de Deus, o poder de Deus entra em nós. Então, se a gente quiser ter o mesmo coração de Deus, sempre tem que vir para a igreja no culto de domingo. E tem que aprender através da palavra o coração de Deus, certo? Em casa é difícil. Mas, pessoal, vem no domingo, escutar a palavra, isso é muito importante. Mas, de vez em quando, vocês têm que ver e têm que ler a palavra de Deus, a Bíblia, em casa. E quando vocês leem a Bíblia, dentro da Bíblia, você pode encontrar o coração de Deus. De vez em quando eu falo com meu filho, Yonggu, faz isso. E ele vai fazer, mas eu falo, vem aqui. Sim, pai. O pai tem esse coração e é por isso que o pai está falando para você fazer. Sim, pai, eu entendi. Essa vez, você compra os livros e traz para mim, tá bom. Eu quero usar esse livro assim, assim, assado. Sim, pai. Eu não só falo as coisas para o meu filho, mas eu passo o meu coração para ele. Se eu simplesmente falar para ele fazer, ele vai trabalhar com o pensamento dele, né? Mas quando eu falo para ele, eu quero que você faça isso por causa disso, disso, daquilo. Se eu falo do meu coração, então o meu filho vai comprar o livro com o meu coração, porque o nosso coração vai se tornar um. No começo, 1, 2, 3, 4, falando 4 vezes. Então meu coração se torna igual ao do meu filho. Então, quando eu explico, ele fala assim, pai. E aí faz o cantata, faz o acampamento de inglês. Porque a gente faz com o mesmo coração, se torna muito gracioso. Então, o que meu filho faz me alegra e me deixa contente. E assim na Bíblia, Deus não simplesmente fala sobre a palavra de Deus. Ele fala, Pastor Park, olha, é assim o meu coração. Por isso que eu escrevi assim na Bíblia. Eu lendo a Bíblia. A hora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai. Então, simplesmente, se eu for lendo, um dia Deus falou ao meu coração. Porque eu estava com esse coração, eu escrevi essa palavra, com esse coração, sabendo, porque eu sei o coração do Pai, porque eu sei o coração, sabendo o coração do Pai, eu me torno um coração com o do Pai, e assim eu confio nele. E é assim que se cria a fé. Então eu digo, irmão, você está com câncer. Então, o Jesus Cristo... Então, vamos procurar o coração de Jesus Cristo que vê o irmão com câncer. Então, vocês têm dificuldade, têm sofrimento, têm tentação, tem vezes que você não quer ir para a igreja, tem vezes que você não quer ler a Bíblia, tem vezes que você reclama, murmura. Não é verdade? Certo? Tem vezes que você tem fome, tem vezes que você não está sem apetite, tem vezes que você está com sono, tem vezes que você não está morrendo de sono, tem vezes que você está com insônia. Não é? Tem vezes quando vem uma visita você fica feliz, tem vezes que quando você vê uma visita, você não tá com vontade de ver, tem vezes que você ama a sua esposa, tem vezes que você tá com ódio da sua esposa. Quem é assim? Levanta a mão ou não é? É ou não é? Então, o nosso coração é assim. Mas o importante, independente da sua capacidade, da sua inteligência, quase nada acontece conforme o seu método. Quem sabe exatamente disso? As pessoas sabem, as sábias sabem que as coisas acontecem conforme a vontade de Deus, mas os insensatos, parece que tudo que ela quiser vai dar certo. Pensa que todas as coisas que planejar vai dar certo. Por isso, seu pensamento é mais rápido do que de Deus.
Todos nós éramos como ovelhas descarradas, cada um caminhava pelo seu próprio caminho. Porque me parece que é melhor para mim. Por isso esse irmão, eu falei para esse irmão com câncer, irmão, porque ele está com dificuldade, que ele está com câncer, é lógico, né? Então eu falei para ele confiar em Deus. Então, se eu souber o coração do ancião Juan, se eu conhecer verdadeiramente o coração. Ultimamente eu estava resfriado, eu estava tossindo bastante. A minha esposa falou, querido, você está tossindo? Eu acho que ia ser bom você tomar uma injeção. Ah, é? Então o ancião Moon almoçou e ele veio. O ancião Moon, ele se mudou para 100 metros para perto da minha casa. Ele veio no almoço e ele veio, me deu uma injeção e foi embora. Eu fiquei muito agradecido. E depois que acabou a tosse, então depois que acabou a tosse, aí eu fiquei mais fortalecido, né? Nossa, se é tão forte assim uma injeção, imagina o poder de Deus, né? Eu fiquei agradecido. É bom a injeção, é bom o remédio, mas tem vezes que nem a injeção nem o remédio adianta. Mas isso é o câncer que ele estava. Então eu tenho que confiar em Deus. Mas se eu conhecer exatamente o coração de Deus, mesmo que eu não queira confiar, eu vou confiar automaticamente. Será que Deus vai me ajudar ou não? Será que Ele vai me curar ou não? Aí eu me esforço, Senhor, eu confio, só dá força, só gasta força. Mas eu não vou conseguir confiar dessa forma. Pela força não dá para confiar. Então, as pessoas que têm o seu próprio conceito, essas pessoas não conseguem de jeito nenhum acreditar na palavra de Deus. Mas quando eu me torno nada, quando meu coração abaixa, então eu descubro o coração de Deus na palavra. E se eu souber exatamente a palavra de Deus, eu automaticamente acredito nela. Eu falei para o irmão, se Jesus Cristo está vivo, se esse Jesus Cristo está aqui nesse lugar, Jesus Cristo, ele vai ver o irmão com câncer, ele vai fingir que não viu? Me fala exatamente, irmão. Ele não vai fingir que não te viu, não é? Então, o que ele vai fazer? Então ele vai te curar, ele vai me curar. Sim, ele vai me curar daí. Então, Jesus Cristo tem o coração de te curar. Se você acreditar que Ele quer te curar, então, assim, se você confiar nisso, o seu coração vai se tornar como um dele, então, e Ele vai poder trabalhar. Então, a fé, se você conhecer, é muito fácil. Mas se você não souber, se torna muito difícil. Andar de avião. Quem nunca andou de avião? Nossa, eu sou tão pesado, será que esse avião vai conseguir subir? Se não conseguir, né? Será que eu não como, então? Eu não sei pilotar um avião. E se ventar, eu não sei o caminho, se eu for parar em outro lugar. Ninguém vai desconfiar disso, só quem nunca andou que não sabe. Porque o piloto faz tudo. Então a gente confia no piloto. Então, se eu tiver um coração de confiar em Deus, então o meu coração vai se unir com o de Jesus. Se eu confiar piamente que Jesus Cristo vai me curar, se eu confiar nessa palavra de Deus, então automaticamente o coração de Deus vai fluir em mim. Então, esse problema já não é mais meu, esse problema se torna problema de quem? De Jesus Cristo.
Então, por 30 minutos, eu conversei com esse irmão. E ele confiou piamente. E aí eu orei. Eu falei, seja curado. Aí no dia seguinte, à tarde, eu liguei. Irmão, como é que você tá? Ai, pastor, eu não estou mais sentindo dor nenhuma. Pessoal, o Deus no qual nós acreditamos, Ele não escreveu somente historinhas ou letras. É porque a gente não enxerga. Mas Ele está vivo e trabalhando. Esse é o nosso Deus. Isso é Deus. Então, o deputado Absalão, ele falou, pastor, eu tô com câncer, mas eu acho que vai ser impossível. Eu esperei tanto pela vinda do Senhor para eu receber a sua oração. Por favor, ore por mim. Então, ele é um deputado, ele é um político. E ele é muito calmo, assim. Aí eu me sentei com ele. E eu falei mais uma vez sobre o evangelho que eu já tinha falado. Falei sobre a fé e orei por ele. E aí depois eu fui de novo. Mas ele parecia saudável. Mas eu acho que ele estava um pouco melhor do que no ano passado. Essa vez eu fui. Ele estava completamente saudável. Ah, o senhor deputado está bem saudável, né? Está forte, sim, é a graça de Deus. Mas dessa vez, eu fui para o Peru. Então tem um deputado, um outro deputado que queria se encontrar comigo, pessoalmente. Aí eu perguntei por que ele quer, né, se encontrar comigo. Eu me encontrei, é o seu Aníbal. E eu conversei com ele. Ele falou que ele estava passando por uma grande dificuldade. E eu quero escutar espiritualmente o que o Senhor quer falar, pastor. E uma coisa surgiu como um trovão na minha cabeça. Eu fui para o exterior, eu encontrei os prefeitos, presidentes, e eu preguei o evangelho para eles, né? Eu preguei o evangelho para tantas pessoas, mas depois de 2 anos, aí mudavam os deputados, mudavam os prefeitos, então eu não conseguia encontrar mais as pessoas difíceis. Então todas elas estavam se conectando. Ano passado, eu fui para a cidade de La Plata. O prefeito de La Plata, ele estava tão ruim. Ele estava numa situação tão ruim, né, de saúde, mas ele se encontrou comigo. Senhor prefeito, eu não quero falar sobre outra coisa com o senhor hoje. Eu quero falar como Jesus Cristo mudou a minha vida hoje. E eu preguei o evangelho pro prefeito. E eu falei para ele se sentar um pouco. Eu sentei com ele e eu orei por ele. E aquele prefeito, ele ficou tão agradecido. E por 1 ano, aquele prefeito, ele trabalhou continuamente pela IYF. Um prédio, ele emprestou um prédio inteiro pra gente, falando pra gente usar sempre que a gente quiser. Ele falou que a cidade de La Plata, os estudantes da IYF podem vir estudar na escola. Ele estava pedindo mudança naquela cidade, ele pediu para que enviasse muitos estudantes da Coreia ali. Então, o prefeito, deputado, ministros,
Então, comendo bem com eles, conversando, falando sobre uma palavra boa. Então, foi assim que a gente se separou, mas muitos deles, depois que passou o tempo, acabou o mandato de ministro, acabou o mandato de deputado. Aí depois, quando eu volto para o acampamento, cadê tal pessoa? Não tá. Porque não conseguiu ganhar nas eleições. Não, mas essa vez já não foi mais assim. Então, o prefeito de La Plata, essas pessoas, eles não só escutaram o evangelho, eles estavam com dificuldade, estavam com problema, mas eles não só experimentaram a salvação de Deus, mas porque eles experimentaram verdadeiramente em suas vidas. Eles deram a sua vida para Deus, eles querem servir a Deus, eles estão com dificuldade, mas eles querem ajudar. Então eles, o deputado Aníbal ou o deputado Absalão, eles já não são mais deputados, mas mesmo assim, eles nos conectam com a Assembleia Legislativa, eles deixam a gente trabalhar, eles fazem... eles se tornaram nossas pessoas. Então, o deputado Aníbal, dessa vez, ele estava falando que ia ser... Ele estava com tal e tal dificuldade. Embora... O deputado Absalão, ele tem quase a minha idade, mas o deputado Aníbal, ele é bem mais jovem do que eu. Então, ele veio até mim. E essa dificuldade não é dificuldade, é bênção. Comecei a ter esse tipo de coração. Então, um biólogo... Ele estava explicando sobre o nascimento de uma pessoa dentro do corpo da mulher. Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide ele passa por muito sofrimento antes. Quando o espermatozoide está indo se encontrar com o óvulo, então vão caindo, vão morrendo. Então, dentre milhões de espermatozoides, só o mais forte pode se encontrar com o óvulo e impede com que os outros entrem. Por quê? Eu perguntei. Aí o cientista, o biólogo, ele falou o quê? Se por acaso, se na mulher não tiver essa proteção, pode nascer um espermatozoide com problema, pode encontrar o óvulo, pode se encontrar com... Se qualquer espermatozoide puder entrar no óvulo da mulher, então vai ter qualquer pessoa problemática, estranha, né? Então, esse corpo da mulher impede que o espermatozoide fraco entre. Então, o espermatozoide mais forte, o espermatozoide com mais força é que pode se encontrar com o óvulo da mulher. Não é qualquer espermatozoide que pode encontrar. Por isso que o ser humano pode nascer forte. Se não for assim, então vai nascer um monte de pessoas com problemas. Por isso, no corpo da mulher, parece que é muito difícil o óvulo se encontrar com o espermatozoide. Mas se não tiver isso, então vai surgir um monte de pessoa com problema. Então, só o espermatozoide forte, saudável, é que pode se encontrar com o óvulo. Então, todas as coisas de Deus têm dificuldade, Deus dá dificuldade, problema, assim como não é qualquer um que consegue se encontrar com Deus, até na vida espiritual também, não é de qualquer jeito. Vou comer, vou me distanciar, dormir, descansar, e assim eu vou para o céu, e assim, entrar no céu. Então, o que é amor, o que é gratidão, o que é felicidade, essa pessoa não vai saber o que são essas coisas. Por isso, Deus não deixou com que qualquer pessoa tivesse fé.
Qualquer um pode acreditar. Mas a fé não é qualquer um que pode ter. Então, na época do dilúvio de Noé, Deus falou: eu vou destruir essa terra pela água. Então, entra na arca. Qualquer pessoa podia entrar na arca. Mas não foi qualquer pessoa que entrou na arca. Qualquer pessoa pode receber a salvação. Mas não é qualquer um que recebe a salvação. Qualquer um pode receber bênção de Deus depois da salvação, mas não é qualquer um que recebe. Pode receber a salvação, pode ir para o céu, mas não são todos que recebem bênção. Por isso, nós vamos pela fé. Então, aquele espermatozoide fica lutando, aí cai, mas aí continua lutando e aí encontra o óvulo. E assim como quando encontra o óvulo, cria vida. A vida de fé não é só e dá tudo certo. Não é assim que vai dar tudo certo. Por isso, quando Abraão nasceu um filho, foi assim. Abraão nasceu um filho, Abraão foi assim. Davi também, ele se tornou rei. E não foi que ele se tornou rei e ficou assim já tudo tranquilo. Deus enviou Samuel para ungir a rei, a Davi. Mas depois disso, Davi teve muitas dificuldades, teve muitos sofrimentos. Davi teve muitas angústias. Saul, ele passou por muitas coisas que Saul queria, onde Saul queria matá-lo. Ele fugiu para Filistia. E aí a esposa de Davi se casou com outro homem. Nossa, será que eu vou conseguir me tornar rei? Eu acho que eu vou acabar morrendo. E passando por essas coisas que Davi se tornou rei. E Salomão, porque ele não passou por isso e se tornou rei, na hora ele se corrompeu. Na hora. José se tornou governador. Não é que ele sonhou e no dia seguinte ele se tornou governador. José, ele teve, embora Deus mostrou o sonho para ele, mas depois ele foi para o Egito e ele foi vendido como escravo, e não só isso, mas foi parar na prisão, e ele ainda falou sobre o sonho, ele interpretou o sonho do copeiro-chefe, mas ainda ficou mais 2 anos na prisão. Isso é o suficiente para ficar em tentação, é ou não é? É motivo suficiente para a pessoa ficar em tentação. Porque é assim que vai poder ter uma nota boa. É ou não é? Tem que ter um bom motivo para entrar em tentação. Então, quando ele interpretou o sonho, ele pensou, agora ele vai falar para o rei e eu vou sair da prisão. Mas ele nem se lembrou, o copeiro-chefe nem se lembrou de José. Nossa, Deus, se o Senhor está vivo, como o Senhor fez esquecer disso? Pode esquecer de tudo, menos disso. Ele não conseguia compreender. Mas, pessoal, eu vou falar de novo. No corpo da mulher, se não tiver proteção, inúmeros espermatozoides, qualquer espermatozoide fraco, espermatozoide sem caldo, espermatozoide folgado, espermatozoide preguiçoso. Então, qualquer espermatozoide que se encontrar com o óvulo, então as pessoas seriam assim, né? Mas falou que quando vem aqueles espermatozoides ruins, o óvulo fica impedindo que esses fracos chegam. E aquele forte vai... E assim, porque é assim que é formado o homem. Ele vence essa dificuldade, entenderam? Então, até, não só da forma carnal, mas até humanamente falando. Não é do nada que Abraão, não foi assim do nada que Abraão ganhou um filho, parece que não vai dar certo, parece que ele vai morrer. José também, será que eu vou me tornar governador? Não vai dar, faz tanto tempo que eu já estou na prisão, acho que Deus já se esqueceu. Deus não vai trabalhar.
Eles tinham suficientemente o coração para ter assim, para pensar dessa forma. Então, Satanás, ele nos engana assim. As igrejas também são assim. Depois que nós recebemos a salvação, com muita alegria nós servimos ao Senhor. Então, a gente não vai simplesmente voar para o céu. A gente vai pregar o evangelho nessa terra. A gente tem fases que a gente tem que passar. A gente não passa simplesmente pelas fases. Agora eu sou pastor, pronto. Missionário, pronto. Um dia eu estou dormindo e acordo em casa. Eu sou missionário da África. Não é assim que acontece. Tem provas, cai, dificuldade. Por mais que a gente vá cavando a montanha, não dá. Aí depois acaba acontecendo o quê? Acaba fugindo. Não dá para ter igreja, eu vou embora. E assim? É assim que Satanás trabalha. E é assim que a Bíblia está falando que Satanás trabalha, amém? Por isso muitas pessoas escutam esse evangelho tão abençoado. E viver pelo evangelho, viver pela igreja, se tornar um com Deus, pregar o evangelho, servir a Deus. Para chegar nesse lugar glorioso. Então, tem um monte de barreira, surge, tira tudo, tirem tudo. Então, a internet, ele fica bloqueando o nosso coração, não é verdade? Então, as pessoas que estão tontas acabam caindo. Mas as pessoas que acreditam e confiam na palavra de Deus não são assim. Lendo Gênesis capítulo 16, tem uma palavra assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então, é muito interessante essa palavra. Olhem aqui. Tem duas mulheres na casa de Abraão. Entenderam? Tem duas mulheres. Uma esposa de Abraão, Sarai. Velha. Toda já cheia de ruga, encurvada. E a outra é gordinha, que parece forte, que parece que vai ter filho na hora. Bem forte. Qualquer um que visse, quem ia ser bom ter filho? Quem ia ser fácil ter filho? Agar. Se você não enxergar isso, não tem problema, mas é que a Sara, com certeza, Deus falou para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, te farei uma grande nação. Te farei uma grande nação. Então, Deus vai ter que dar filho através de quem? Deus vai fazer nascer grandes nações através de quem? Através da esposa, Sara, não é? É óbvio. Então isso quer dizer que a Sara vai ter um filho. Com certeza a palavra de Deus é assim. Então Deus, através de Samuel, ungiu a Davi e depois parecia que ele ia se tornar rei, não é? Não. Então, depois que José teve o sonho, parecia que na hora ele ia se tornar governador, depois do sonho, não. Então, Abraão deu a promessa, parecia que na hora ele ia ter um filho. Era? Não, não era assim. Então, a Sara deve ter esperado. Ai, será que vai sair agora o filho? Ai, eu queria tanto engravidar. Passou 1, 2, 3, 4, 10 anos se passaram. Por 10 anos ela esperou. Então, quando Deus deu a promessa por 75 anos, com 75 anos que Abraão tinha, já era tarde. Eu tenho 70 anos esse ano. Imagina, 75 anos já é muito tarde. Mas Deus estava baixando mais ainda o coração. Por quê? No coração, Deus ele não queria dar essa bênção para qualquer pessoa. Não é qualquer espermatozoide que se encontra com um óvulo, entenderam? Mesmo que se encontre, não é qualquer espermatozoide que vai se encontrar com um óvulo. Dessa mesma forma,
Não é qualquer um que pode receber essa bênção. Deus fez dessa forma. Por isso, passaram-se 10 anos. Então, mesmo passando-se 10, 20, 100 anos, eu tenho que confiar em Deus, né? E passando-se 10 anos, a palavra de Deus é assim. Mas será que vai dar certo mesmo? Satanás começou a enganar. Pessoal, nos seus corações também, assim como Satanás falou no coração de Sara, diariamente, sem descansar, o Senhor Satanás, ele fica sussurrando. Vocês estão escutando? Vocês conseguem escutar? Parece que não vai dar. Isso daqui, outra coisa pode dar certo, mas isso daí não vai dar. É assim, por isso que ele tem que pregar, mas não vai dar certo. Ele fica falando várias coisas. Por isso a Sara, eu não sei se foi do nada, mas do coração dela, ela começou a balançar o coração. E aí ela falou o quê? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Eu vou perguntar. Deus permitiu que ela tivesse filhos ou não? Não permitiu? Permitiu. Deus prometeu, Deus permitiu que a Sara tivesse filho. Mas, diferente da palavra, da promessa de Deus, veio um pensamento através de quem? De Satanás. E é isso que fica segurando o pensamento das pessoas, o coração das pessoas. E a promessa de Deus tinha que me guiar. Mas o pensamento de Satanás entrando fez arrastar o coração da Sara. Todos vocês já experimentaram isso uma vez, não é? Uma pessoa que já experimentou isso 99 vezes, outra pessoa já 900 vezes, não é? Porque esse pensamento é muito mais próximo de mim do que da palavra de Deus. Porque nós somos má, a nossa natureza é má. Então, mais do que a palavra de Deus que é boa, do bom Deus, o nosso coração, os nossos ouvidos escutam muito melhor a voz de Satanás, porque é uma voz má. Então, dentro da Sara, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, assim como essa palavra. A promessa de Deus que disse, eis que farei de ti uma grande nação. Então, esse pensamento de Satanás fez desconfiar da palavra de Deus. Desconfiar. Então, o coração de desconfiança não está simplesmente ali, mas o que tem que fazer com ele? Se surge o coração de desconfiança, fica contra Deus, fica contra a igreja, reclama da igreja. Por quê? Quando surge o coração de desconfiança? Querido, eu não sei se você pode ter filho, mas eu já não posso mais. Antes de ficar mais velha, através da nossa serva Agar, o que você acha de ter um filho? Parece que a Sara, ela tem um coração muito amplo, né? Pela descendência, ela ia deixar uma outra mulher dormir na cama dela. Parece uma mulher de coração muito amplo e bondosa, né? Parece, né? Mas, na verdade, veio da desconfiança. É o fruto da desconfiança. Por isso, desde então, todos os problemas da vida começaram a surgir daí. A Sara parece que simplesmente ela só teve uma desconfiança. Mas se no coração da Sara, se ela tivesse fé na palavra de Deus,
Embora agora eu esteja velha, mas se Deus prometeu, eu vou ter um filho. Se ela tivesse essa fé, nunca ela jamais teria colocado a Agar para deitar na cama dela com o Abraão. Não é? Isso era desconfiança. Desde então, entrando a desconfiança, inúmeros problemas começaram a surgir. Irmãs, vocês têm que saber disso muito bem. Porque as mulheres falam palavras de desconfiança muito fácil. Então, quando escuta uma palavra do marido, então elas conseguem transformar essa palavra do marido em mentira. E isso é o dom da mulher. Isso é muito mal. Uma vez, eu estava lendo uma revista no Mecânica. Então, lá na cidade de Seul, tinha escrito uma coisa. Então, a mulher... então, quando foi na multa, né? O homem fala, não fiz. Aí o policial fala a verdade, tá? Eu fiz. Mas a mulher, até o final, falou que ela rejeita. O homem, ele pensa mais amplo. Mas a mulher, ela pensa só numa coisa. Por isso as mulheres facilmente casam com o homem. E quando mentem, o homem não sabe que está mentindo. Mas se surgir um coração... Então, se surge um coração de estar desconfiando... E aí, sempre... Parece que a mentira não é uma coisa grande. Mas... O maior motivo da infelicidade da família é a desconfiança. Então, a mulher, se ela falar desculpa, eu errei, acabou, porque é casal, né? Uma vez, uma pessoa veio procurar a igreja. Eu acho que ele tinha uns 50 anos. Pastor, aconteceu um grande problema. O que foi? A minha esposa, ela fez o documento para o divórcio. Por quê? Eu menti, eu fiz muitas coisas erradas para minha esposa. Mas, se eu me divorciar agora, eu vou perder a minha filha, eu vou perder meus filhos, eu vou perder os meus bens, eu vou acabar de uma forma miserável. E eu falei, aí eu conversei, né, com ele, como ele enganou a esposa, ele estava me falando tudo. Aí eu falei, o maior motivo da esposa se divorciar do marido é a desconfiança. Aí eu falei para o marido, você vai hoje para sua esposa e você fala, querida, você fazer esse papel do divórcio é óbvio que você tem muitos motivos para fazer isso. Eu pensei que não ia ser grande coisa, né? Mas isso, na verdade, é uma grande infelicidade para mim. Não só isso, mas eu te enganei em várias outras coisas. Mas antes da gente se divorciar, eu quero te falar tudo. Eu te enganei nisso e naquilo. Eu menti assim. Então ele vai perder os filhos, a esposa. Então eu não queria mentir, mas aí ele vomitou e falou tudo, né? Aí ele falou, eu não vou mais fazer isso. E depois que falaram, aí por último, querida, eu te amo. Eu amo tanto os nossos filhos. Mas eu não vou mais mentir. Por favor, você não pode cancelar esse papel do divórcio uma vez só. Eu não vou mentir. Eu falei para ele falar assim, né? Então a mulher não é sozinha. Ela também tem filhos. Então que mulher vai querer se divorciar do seu marido e criar sozinha os seus filhos? Porque não consegue aguentar, né? Tá cansada, estressada que quer se divorciar.
Mas que homem vai querer se divorciar? É porque não aguenta mais, está cansado, estressado. Mas, na verdade, ele não vai querer abandonar e perder aquele amado filho. Então, com certeza, se você falar a verdade, a sua esposa vai trocar de coração. Se a sua esposa só puder confiar em você, ela vai mudar. O marido foi. E falou exatamente assim. Aí depois de uns dias ele veio me procurar, pastor. Muito obrigado. A minha esposa cancelou o papel do divórcio. Eu não vou me esquecer dessa graça, pastor. O maior problema numa família é a desconfiança. Então o marido mentiu uma, duas vezes. A mulher mentiu uma, duas vezes, cria uma desconfiança no coração do marido e quando surge dificuldade acaba se divorciando e depois acaba se separando dos filhos também. E assim, tem mulheres que mentem com muita facilidade. A mesma coisa com os homens. Escondido da esposa, eu posso fazer isso. Eu posso tomar só um trago sozinha. Eu posso me relacionar com uma mulher assim, sem a minha esposa saber. Sim, pode, tem pessoas que fazem isso. Mas isso, enganando a esposa, se falar para a esposa, tem alguém que vai contar para a esposa que está enganando ela? Não, vai enganar, vai ter que enganar, né? Vai falar a verdade. Então, essa desconfiança, de uma forma medonha, jamais. O cachorro nasce cachorro, o porco nasce porco, a cobra nasce cobra e a desconfiança nasce desconfiança. Então, se a desconfiança crescer e ficar grande na família, então a família já não é mais nada. Por quê? Com toda a devoção, com toda a força que você criou aqueles seus filhos, você com todo aquele coração que você criou a sua filha, seu filho, a família pela qual eu tanto lutei, os cunhados, as cunhadas, todos se tornam inimigos e se tornam infelizes. Por quê? É porque começou com o fruto da desconfiança, a semente da desconfiança. As pessoas não sabem muito bem disso. As pessoas limpam as suas casas, fazem que não surja muita sujeira. Uma jovem, de manhã, estava comendo, aí eu falei para essa jovem, me dá um pouco desse biscoitinho. Não. Aí ela falou, não. Aí ela abriu a bolsa e deu um novo. Aí eu falei, não esse, eu quero comer o que você estava comendo. Ah, não, pastor, esse é sujo. Então sua boca é suja? Não, mas eu não sei se vai ter bactéria, né? É jovem. Eu acho que ela tem uns 10 anos, aquela criança. Mas ela sabe disso, sabe? Ela sabe que o pastor estava brincando. Pessoal, vejam bem. Dentro da Sara, não era o fim só ter aquele coração que Deus não permitiu que eu tivesse um filho. Mas porque ela teve esse coração de que Deus não lhe dava um filho, quando ela tinha esse coração, quando surgiu aquele coração de querer dar a sua serva para deitar na cama dela, ela fez aquilo inimaginável porque entrou a desconfiança. Então, se você não pensa, você pensa isso, aquilo, surgem uns pensamentos, você confia, você escuta isso e aquilo, se entra desconfiança, a desconfiança com certeza vai trazer frutos tristes. Por isso, Abraão também. Ele não devia ter escutado o que a esposa falou.
O que? Essa mulher tá falando besteira? Como é que ela pode falar isso? Se Deus falou que vai dar, então vamos acreditar nisso. Por que essa mulher tá falando tanta besteira? Então, imagina, vai estar tudo gravado nessa Bíblia, você acha que eu vou passar essa vergonha? É ou não é? Mas quando entrou desconfiança, os dois ficaram iguais. Incrível, né? Então, como uma pessoa assim pode ser chamado de pai da fé? Por isso, Abraão, ele dormiu com Agar e a Agar, ela engravidou. Ficou barriguda. Agar ficando barriguda, surgiu um coração arrogante nela. As pessoas que acontecem conforme a vontade de Deus, então não ficam assim, mas as pessoas que são de Satanás, acontece sempre isso. Ah, você nem consegue ter filho, né? Olha, eu consegui. Ela começou a zombar da dona. E quando ela foi desprezada, querido, eu deixei aquela mulher dormir com você e olha, ela engravidou agora, olha o que ela tá fazendo comigo. Aí começou a surgir um monte de coisa que não tinha em casa. Amados irmãos, a maioria dos problemas que surgem na sua casa, desconfiar da esposa, do marido, desconfiar de Deus, vem de desconfiar de Deus. Isso tudo é fruto da desconfiança. Por isso, depois, então, Agar foi expulsa, aí depois ela foi parar ali na floresta, e depois veio o anjo, viu, aconteceu um problemão ali. E quando cresceu, e conforme a promessa a Ismael, ele começou a perturbar a Isaac. Então isso aconteceu há 3.500 anos atrás. Desde aquele tempo até agora a Arábia e israelitas, eles brigam continuamente. Por quê? Por causa de uma desconfiança. Surgiu, derramou muita sangue, fez muitas armas, muitas guerras, muitas brigas. Por quê? É assim que vai surgindo o fruto da desconfiança. Vai dando fruto e fruto da desconfiança. Isso é muito medonho. Você não pode simplesmente seguir o seu pensamento, o seu método. Deus nos dá sua promessa e a sua palavra. Então, desde então, Deus não faz simplesmente a gente ir adiante, né, conforme a sua palavra. Assim como ele faz ter não é qualquer espermatozoide que entra no óvulo, assim também não é qualquer um que vai entrar que vai ganhar glória de Deus. Vai ter um monte de problema, parece que não vai dar certo, parece que a resposta não vai, a oração não vai ter resposta, parece que o pregar não vai dar certo, parece que a promessa não vai se cumprir. Diariamente Satanás coloca desconfiança no nosso coração. Não, isso não vai dar certo. Não, isso não vai dar. Continuamente ele cria desconfiança dentro de nós. E depois escutando, o que é voz de Deus, o que é voz de Satanás? Tem vezes que acontece isso ou não? Será que é isso? O quê? Será que é aqui? É aqui? Tem vezes que a gente fica confuso assim, não é? E muitas pessoas, assim como muitos espermatozoides não conseguem se encontrar com o óvulo, assim também não é qualquer um que vai experimentar a fé. Se a pessoa não seguir a palavra de Deus, mas o pensamento, se experimentar o fruto que Satanás dá. Por isso, Deus, ele precisa de que tipo de pessoa? A pessoa que quem recebe a promessa de Deus, depois, mesmo escutando muitas vozes de Satanás, pode ignorar todas essas vozes.
quando eu estava na base de comunicação, então tinha os códigos, né? E a gente escutava o rádio. E porque era número 7865998, porque tinha códigos, então a gente não podia, a gente não sabia, né, o código, então a gente tinha que decifrar. E quando a gente tentava, a gente ia para um quarto. Aí a gente ficava batendo nas coisas. A gente não conseguia decifrar qual era o nosso código, qual era o código do inimigo. E naquele tempo, os superiores, eles... Então, quando vinham os novatos, eles pegavam e ficava tudo estranho, né, o código. Mas os superiores, só de escutar o nosso som, eles escreviam tudo. Então, quando eles pegavam e decifravam, os superiores decifravam muito bem, mas os novatos não. A vida espiritual é a mesma coisa. Quem tem o coração alto, quem confia em si mesmo. As pessoas que misturam o seu pensamento, a voz que Satanás nos engana, porque ele engana, ele tenta o homem, não a Deus. Então, por isso, Satanás coloca vozes humanas dentro de nós. Então, quando é pensamento humano, então isso é pensamento de Satanás e destrói a nossa vida espiritual. Na época do apóstolo Paulo, a primeira igreja, quando a gente lê em Atos, então a gente vê que muitas pessoas se dispersaram, né? Então, o Dermot, quando ele pregou na Inglaterra, então aconteceu um grande trabalho de Deus. E nem faz tanto tempo que passou. Mas é muito difícil da gente encontrar o verdadeiro evangelho. O Oswald J. Smith, ele pregou o evangelho tão precioso em Toronto, no Canadá. Mas depois de alguns anos, escutando a pregação daquela igreja, já não é mais uma pregação espiritual. Amados irmãos e irmãs, Satanás, para destruir o nosso coração nesse lugar, para não entrar naquele lugar glorioso de Deus, Satanás, ele faz muitos trabalhos. Por isso, para nós irmos pelo caminho da fé, tem uma coisa importante. Eu não posso confiar na minha pessoa. Se Deus falou que vai me dar um filho, Ele vai me dar um filho. Mesmo passando 10 anos, 100 anos, 1000 anos, a promessa de Deus vai se cumprir. E se Deus, depois que Ele dá a promessa, parece que ainda não vai dar certo, né? Se eu receber a promessa de que eu vou ser curado da doença, mas aí o que acontece? Logo depois que vem a promessa, o nosso coração balança. Então isso já não é mais fé, se torna desconfiança. Por isso, quando a gente lê os 66 livros da Bíblia, dentro dessa Bíblia, a gente pode procurar o coração de Deus e vir para a igreja no domingo, ir para o culto de senhoras, ir para o culto de casa e assim. Você não tem que aprender a teoria da Bíblia, mas você tem que descobrir o coração de Deus. Ah, Deus, se Deus falou no meu... se Ele me prometeu que Ele vai me curar... Ah, pai, compra um brinquedo para mim, se o filho falar. Sim, eu vou comprar. Se ele confiou na palavra de Deus... Ah, seu pai não vai comprar brinquedo nenhum. Ah, o seu pai, não, ele não vai comprar. Não, qualquer coisa que fale, não, meu pai falou que vai comprar. A prostituta Raabe, ela combinou com o Salmão que ia se casar com ele.
Então, com certeza, muitas vizinhas prostitutas devem ter falado, né? Ah, você tá doida, né? Que ele vai casar com você. Um espia vai casar com você? Mas, não, ele vai se casar comigo. Eu já vi tantos homens, mas ele é diferente dos outros homens. Ele tinha luz nos olhos, com certeza. Ele vai vir me buscar. Ele vai reunir a minha família aqui. E eu vou me casar com ele. Muitas vozes diziam que não ia dar, certo? Mas a Raabe, ela acreditou na promessa de Salmão. A viúva de Sarepta, quando ela quis dar aquele pão pro Elias, então, imagina quantas vozes não surgiu. Imagina que vai surgir farinha na outra panela. Ela não escutou essa voz, mas ela acreditou na promessa de Deus. Amados irmãos, acreditar em Deus é assim. Não é porque a gente não escuta a voz de Satanás que a gente vai acreditar na palavra de Deus. Parece que a voz do mundo é mais correta. Mas se eu acreditar na verdadeira palavra de Deus, se eu confiar no servo, se eu confiar na igreja, então, essas pessoas são verdadeiras pessoas de Deus. Por isso, muitas pessoas vencendo as dificuldades, quando entrarem naquele céu, vão poder ficar diante de Deus, do glorioso Deus. Mas as pessoas que desconfiaram naquele dia, mesmo que elas receberam salvação, elas vão ter vergonha diante de Deus, e elas vão passar vergonha eternamente. Por isso, dentro da Bíblia, Deus mostrou o erro da Sara, mostrou o erro de Abraão. Abraão foi assim, mas quando ele trocou o coração e acreditou em Deus, Deus, conforme a promessa, deu a Isaac. Sara, ela errou, mas quando ela se arrependeu, a Sara, ela tinha muita idade, mas Deus, ela deu força para ela poder conceber. Todos nós balançamos uma vez, não é verdade? Todos nós fomos enganados por Satanás uma vez, não é? Agora vamos nos arrepender e vamos confiar na promessa de Deus. Assim como Deus deu promessa para Abraão, assim como Deus deu filho para Sara e Abraão, acreditamos que um dia Deus também nos levará para a sua terra prometida. E então, esperando aquele dia glorioso, os seus pais recebendo a salvação, a sua mãe recebendo a salvação, o seu irmão recebendo a salvação, o cunhado recebendo a salvação, a sogra recebendo a salvação, o sogro recebendo a salvação. Isso é tão bom. Vivendo em Jesus Cristo por 50 anos, Deus salvou toda a minha família. O meu tio que está nos Estados Unidos, no Japão, o meu tio, os meus primos, as pessoas que estão próximas a mim, recebendo a salvação, realmente é tão gratificante. Se você quer ser realmente feliz, não é você que tem que ser feliz, a sua esposa tem que ser feliz, seu filho também tem que ser feliz, não é? Se sua esposa quiser ser feliz, então a sua cunhada também tem que ser feliz, não é? Então, para sua cunhada, para sua esposa ser feliz, os pais dela também tem que ser felizes. Então, o seu cunhado também tem que ser feliz. Então, Deus, Ele encobriu toda a minha família com o Evangelho para me dar felicidade. Por isso eu posso agradecer. Eu falei assim na nossa igreja. Eu esperei muito pelo mês de março. Semana passada, compartilhando a palavra com os irmãos, eu fiquei muito feliz. Essa semana também, de manhã, vamos nos reunir, vamos orar. À tarde, vamos conversar, vamos fazer visitas. À tarde, a gente vai para as casas das pessoas pregar. Então, é tão feliz a gente poder escutar a palavra e viver pelo Evangelho. Que vocês possam ter uma vida abençoada escutando o Evangelho. Até aqui.